Nesse trimestre nós estamos estudando lições da Epístola de Tiago. Na verdade, conhecendo a Epístola de Tiago. É uma epístola que nos apresenta o Evangelho de uma forma prática. Como que os ensinamentos de Jesus se traduzem na vida daquele que abre então o seu coração a Cristo, ao Evangelho, à graça preciosa de nosso Salvador. E nós já temos aprendido lições muito especiais e temos visto que o Evangelho não é apenas uma teoria, não é apenas um conhecimento abstrato, não é algo que fica apenas no campo ou no mundo das ideias, mas o Evangelho, ele se apresenta de uma forma muito prática na vida, no cotidiano de cada pessoa que o aceita. E através da carta de Tiago nós vamos conhecer diversas esferas, diversos pontos onde o Evangelho então nos alcança ou alcança em nossa vida. E nesta lição de número 3, nós vamos considerar o seguinte tema: enfrentando a tentação. Como o cristão enfrenta a tentação? Como que ele lida com as dificuldades? Pois se existe uma coisa que é certa na vida do ser humano, são as provas, são as dificuldades. E como é que lidamos com essas situações? Como cristãos, como que nós devemos passar ou lidar com as tentações, com as provações no nosso dia a dia? Na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 12, nós lemos assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E o pensamento da inspiração: fale e haja em harmonia com suas orações. Fará uma diferença infinita se a aprovação mostrar que sua fé é genuína ou se revelar que suas orações não passam de simples formalidade. Então existe uma diferença muito grande que se revela exatamente no momento da prova. Ou vai demonstrar que a nossa fé é genuína, ou vai demonstrar que a nossa profissão de fé não passa de fato de profissão e não passa também de formalidade as nossas orações. Vamos entrar ao primeiro tópico do estudo desta lição. Uma lição que nós vamos estudar e que temos a participação, a colaboração, comentando aqui nesse estudo, o pastor Antônio Deiblan. Primeiro tópico, um fator de crescimento espiritual. Primeira pergunta, descreva o segredo de como Tiago, capítulo 1, verso 2, pode se cumprir em nós. Irmão Deiblan, o que diz lá em Tiago 1, 2 e qual é o segredo para que esta verdade apresentada nesse texto, então, se concretize na nossa vida? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Na verdade, nesse texto, o vocábulo que aparece no original grego é peirasmos, que significa literalmente passar por prova, por teste. É uma ideia de situação aflitiva. E o segredo é passarmos com alegria, porque a nota diz: toda prova recebida como uma ferramenta de aprendizado produzirá alegria. Porém, o plano do inimigo é que quando a prova chega, a pessoa fique abatida e até mesmo comece a murmurar. Então, este é o segredo do texto, o segredo que Tiago descreve é enfrentarmos com alegria. Uhum. Até parece um contrassenso, né? Ou algo fora do normal. E de fato é algo fora do normal se nós considerarmos a questão apenas sob a ótica humana. Nós nos alegrarmos com momentos de dificuldade, com provações, com momentos de tribulação. É claro que momentos que nos alegram, naturalmente, são momentos onde nos encontramos com amigos, momentos em que vamos passear com aqueles que nós amamos,
um momento de comemoração por algo, um feito ou uma data que é apreciada por alguma pessoa. Então, naturalmente, ficar feliz nesses momentos é o comum, né? Naturalmente, iria repetir aqui, é natural e naturalmente. Mas a palavra de Deus faz menção de que no momento de prova, no momento de dificuldade, é que nós devemos também ficar felizes. E aí aparece esse contrassenso. Mas tem um propósito, né? Sim, exatamente. É o crescimento, né? Talvez a palavra prova, lembramos do período escolar. Tem um período de prova, onde os alunos talvez fiquem temerosos. Muitos ficam. Está se aproximando o período de prova. Mas ali é uma oportunidade para a pessoa crescer. A prova, ela vem ou ela acontece, né, na escola para aferir o desenvolvimento do aluno, se ele está aprendendo ou não. A prova vem para nós também, para que nós possamos perceber quais são as nossas fragilidades e, em base disso, em outros momentos da lição nós vamos considerar mais sobre isso também, mas em base desse conhecimento que tomamos a partir das provas, então nós temos condição de buscar também de Deus força e auxílio para nos socorrer exatamente nessas dificuldades. Isso mesmo. Se não fosse uma prova, o aluno nunca ia saber se ele é bom ou ruim em matemática, né? Por exemplo, citando aqui. Se não é através de uma prova, talvez eu vou pensar que sou uma pessoa muito amorosa, muito paciente, uma pessoa muito achegada a Deus, mas quando vem a prova, eu me desespero, me esqueço de Deus e depois a gente reflete, opa, não estou tão preparado assim. Acende o sinal de alerta, né? Exatamente. Muito bem, por isso então anota o trechinho que o irmão Deiblan leu, é uma ferramenta de aprendizado e que finalmente produz a alegria, né? Pergunta B. Por que Deus permite que provações nos atinjam? O texto diz, Tiago 1,3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, Deus é amor e nós sabemos que Ele prova aqueles que Ele ama. Né? Ele permite a provação para dar oportunidade para a pessoa crescer, para a pessoa amadurecer, para a pessoa se fortificar e assim estar mais preparado para maiores bênçãos e maiores vitórias. Mas tudo isso depende da forma como nós reagimos, né? Porque diante de uma provação nós podemos desanimar, blasfemar, reclamar daquilo que estamos passando. Agora, isso olhando para a prova sob uma perspectiva. Agora nós podemos lidar com a prova da perspectiva correta, como essa que está sendo apresentada na lição. Não, vou passar por dificuldade? Opa, Deus está permitindo, então existe um propósito. Deixa eu lidar com essa situação com muito carinho e cuidado, para que ao passar por ela, então a prova possa operar em nós, né, a paciência, possa produzir esse resultado maravilhoso. E quando olhamos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, ali tem a galeria dos heróis. E eles não seriam heróis, com certeza não estariam ali se não tivessem passado pelas provas. São exatamente as provas que fizeram deles heróis. Exatamente, né? Isso mesmo. Bem lembrado. Nós temos Abraão conhecido como o pai da fé, mas foi o pai da fé porque diante de uma prova muito grande ele confiou, ele creu e ele seguiu, né, ali o propósito divino. Diante da prova, os demais que são apresentados ali, eles permaneceram fiéis. Se não fosse, não seriam heróis, né? Sim, com certeza. Não teriam esse título. Então, por que Deus permite? Porque Ele nos ama. Ele quer que sejamos árvores crescidas, fortalecidas e prontas para enfrentarmos os desafios. Isso. Até a nota menciona, né? A gente passa por uma prova, por uma dificuldade, resistimos, aí somos fortalecidos. E estamos agora mais prontos para
suportar provas maiores. Sim. E nós sabemos que futuramente, como povo de Deus, teremos que enfrentar provas muito grandes. E se hoje, diante dos desafios das pequenas provas, nós não aprendermos a suportá-las, como que vamos suportar as grandes provas? Não tem como. Uma pessoa que exercita os seus músculos para levantar um peso grande, ele não começa levantando 200 quilos de ferro. Ele começa levantando, de repente, ali 1 quilo, 2, e conforme ele vai se exercitando, ele chega no ponto em que ele pode levantar aí muitos quilos, né, de ferro, enfim, mas isso foi através do exercício constante. Então, nós não vamos suportar uma grande prova, uma grande tribulação, e até fazendo uso de uma expressão que nós bem conhecemos no que diz respeito a profecias, nós não vamos resistir a uma grande tribulação se hoje nós não aprendermos a suportar as pequenas provas. E já imaginou eu levar minha filha para o colégio e falar para o professor: olha, ela vai estudar aqui, mas eu não aceito que ela passe por prova. Com certeza ela não seria aceita. Né? Mas eu entendo que, para o bem da minha filha, ela precisa passar pelas provas, porque em todas as instâncias da vida, em todas as fases da vida, há de vir provas. Então, as pequenas provas, como você bem já ressaltou, ela vai preparando a pessoa para as maiores. Exato. Muito bem, então nós vimos nesse primeiro tópico um fator de crescimento espiritual. E esse fator é exatamente as provações. E nós precisamos nos submeter a esse processo para que, desta forma, sejamos preparados para lidar com provas, situações maiores que surgirão à frente na nossa jornada. E a pergunta que fica é: como você tem lidado com as provações do seu dia a dia? As pequenas, as grandes? Talvez você fique pensando: não, mas as provas na minha vida eu sei lidar. Mas lembre-se que a prova, de repente, é no momento onde o seu cônjuge te responde de uma forma que você não gosta. Como você lida com essa prova? É uma prova também. Ou quando o seu filho te responde de uma forma que você também não gostou. Ou quando você é fechado no trânsito. Ou quando o seu chefe te exige algo que você acha que não é da sua competência na empresa, ou num tom de voz que você toca ali no seu coração, enfim. Todas essas situações são provas. Como temos lidado com isso? Como temos lidado com as pequenas provas que Deus tem permitido que venham a acontecer na nossa vida? Será que estamos enfrentando de acordo com o que estamos vendo aqui na Palavra de Deus? É uma pergunta para nós refletirmos e que possamos refletir e que possamos buscar graça e poder de Deus para viver de acordo com o que Ele deseja para nós. Amém?